Capítulo 32, Javadharma, Madhura Rasa, Parakya Naikas. Era noite, Vrajanatha havia contemplado seu bhajana, havia completado seu bhajana do dia e colocou seu Harinamamala de lado e foi dormir. Vijaykumara tinha honrado a prachada e estava deitado em sua cama. Mas por estar absorto em seus pensamentos, o sono não vinha. Antes ele pensava que Goloka e Gokula eram locais diferentes. Porém, agora ele concluiu que eles não são diferentes. A raiz de Parakya Rasa está em Goloka. Mas como pode? Krishna ser o amante, o papati ali? Ele não conseguia compreender esse assunto. Ele pensou, se Krishna é a substância suprema e a potência Shakti e o possuidor da potência Shaktiman não são diferentes, mesmo se a Shakti torna-se separada de Shaktiman, como pode Shakti ser chamada Parudha? Estar casada com um Gopa que não seja Krishna. E que Krishna seja o papati, um amante. A princípio ele pensou, amanhã perguntarei a Shri Gurudeva a minha dúvida e a minha dúvida será removida. Contudo, mais tarde considerou, não seria correto perguntar algo mais sobre Goloka, mas mesmo assim isso deve ser esclarecido. Refletindo dessa maneira, ele finalmente dormiu. Enquanto dormia, sonhou que estava na presença de seu Gurudeva e que para dissipar sua dúvida, ele lhe fazia a mesma pergunta que o preocupava logo antes de dormir. Gurudeva respondeu, Baba Vijaya, Krishna é completamente independente e todas as atividades e seu desejo sempre se cumprem. Ele não está subordinado aos desejos dos outros. Seu desejo é que a sua Aishvarya deve se ocultar e sua Madhurya deve ser manifestada. E, para isso, ele dá a existência separada à sua Shakti. Assim, sua Parashakti assume a forma de milhões de jovens atrativas gopis, e todas elas se esforçam para prestar serviços variados a Krishna. Ainda assim, Krishna não se sente totalmente satisfeito com o serviço de sua Shakti é influenciado pelo conhecimento de sua opulência. Portanto, pela influência maravilhosa de sua Yogamaya Shakti, ele provê aquelas belas gopis com abhimana, autoconcepção, de pertencerem a distintos lares. Em outras palavras, devido à influência dessa Shakti de Yogamaya, elas consideram a si mesmas como esposa de outros, e ao mesmo tempo Krishna assume uma relação de amante, papati, com elas. Por causa de sua avidez loba por Parakya Rasa, Krishna transcende sua natureza autossatisfeita, Atmarama Dharma, e executa diversos passatempos maravilhosos, tal como Rasa Lila, com aquelas jovens gopis que aparentemente acreditam serem casados com outro. Avansi é sua amiga querida, Priya Shakti, para realizar com êxito esta atividade. A eterna Parakya Bhava está estabelecida em Goloka, para que Krishna saboreie estes especiais aspectos. Por esta razão, todas as florestas dos passatempos de Goloka e os locais das brincadeiras amorosas de Krishna, tal como Vrindavana, permanecem eternamente presentes. Todos os lilastanas, locais de passatempos, em Vraja, tais como o cenário de Rasa, ou Yamuna, ou Giri Govardhana, encontram-se em Goloka, e assim o humor de serem casados, Dampatya Bhava, e fiéis aos seus maridos estão presentes ali. Suda Svakiyatva, o amor conjugal puro, reina esplendidamente em Vaikuntha. As qualidades de Svakya é Parakya,
As qualidades do Svakya e Parakya são consideradas serem inconcebíveis, diferentes e não diferentes. As qualidades de Svakya e Parakya são consideradas serem inconcebivelmente diferentes e não diferentes. Veja, esse assunto é extraordinário. O Parakya Bhava de Goloka está presente somente como uma concepção, Abhimana. Em Vraja, isso parece ser um caso com a esposa do outro, mas na verdade não há adultério, porque as jovens golpes são as próprias Shaktis de Krishna. Ele está unido a elas desde o princípio dos tempos. Portanto, a qualidade fundamental nelas é a fidelidade perfeita para com seus esposos, Svakiyatva, e a condição de estarem casadas, Dampatya. Os pastores golpes, tal como Abhimanyu, são avatares especiais, com suas respectivas concepções presentes em Goloka. Eles se tornam esposos para nutrir o passatempo, lilas de Krishna, e para fazer com que ele seja o líder dos passatempos, Vilasa, com os sentimentos de um amante, Papati, no cenário de Vraja. Em Goloka, a qual está muito além do mundo material, o rasa é nutrido unicamente por essa concepção. Em Gokula, dentro do universo material, todas as concepções manifestam suas existências individuais e assumem corpos sob a influência de Yogamaya, a fim de criar a experiência de ser casado e então transgredir os códigos de conduta da vida matrimonial. Tudo isto é realizado pelas ações de Yogamaya. Quando seu sonho, Vijaykumara escutou sobre Svakya e Parakya Tattva de seu Gurudeva, as suas dúvidas desapareceram. Goloka, além da dimensão mundana, é na realidade a mesma Goloka terrestre, Balma. A sua convicção deste fato tornou-se estável, e uma identidade supremamente bem-aventurada de Vrasharasa surgiu em seu coração. Ao mesmo tempo, ele sentiu um despertar de uma fé implícita no Nitya Asta Kaliya Lila de Vraja. Na manhã seguinte, ao acordar cedo, ele pensou: Sri Gurudeva tem me concedido misericórdia ilimitada. Agora ouvirei dele os componentes de raça, e então alcançarei Nishta em Bhajana. Vijaykumara honrou Prashada e no horário marcado veio a Gurudeva. Derramando lágrimas de amor, prema, ele ofereceu pranam, reverências. Gurudeva lhe abraçou amavelmente e lhe disse: Baba, Krishna lhe favoreceu com sua genuína misericórdia, e assim estou simplesmente afortunado por vê-lo. Logo que disse isso, a poderosa influência de Prema deixou sua mente instável. Pouco tempo depois, quando Goswami recobrou a percepção externa, Jaykumara ofereceu-lhe reverências prostradas, satsanga pranama, e disse: Prabhu, eu não sei da misericórdia de Krishna. Eu conheço somente a sua misericórdia. Agora eu abandonei a tentativa de realizar a Goloka. Eu estou completamente satisfeito no empenho por alcançar a realização de Braja. Eu quero entender a totalidade das fascinantes variedades de Vraja. Diga-me, por favor, podem as golpes solteiras que asseguravam o sentimento de que Krishna era seu esposo serem chamadas de Svakya ou não? Goswami respondeu: aquelas golpes solteiras de Gokula eram Svakya naquele instante por causa de sua nista, constância. A palavra nista aqui, estou fazendo um parênteses, vem como constância no humor de aproximar-se de Krishna como seu esposo. Mas seus amores intrínsecos são Parakya. Embora o humor delas, de Svakya, não seja natural, o relacionamento Svakya delas foi aperfeiçoado naquela condição particular no Lila de Gokula, porque Krishna aceitou-as como suas esposas na tradição do casamento pela troca de guirlanda. Gandharva Vivaha Riti. Vijaya falou: Prabhu, no decorrer do tempo farei muitas perguntas, umas após as outras.
Eu desejo compreender todos os tópicos de Sri Ujjvala Nilamani, em sequência em que são apresentados. Na sequência em que são apresentados. Eu desejo compreender todos os tópicos de Sri Ujjvala Nilamani na sequência em que são apresentados. Primeiro eu desejo aprender tudo sobre heróis, Nayaka. Há 4 tipos de Nayaka: o Anukula, o Dakshina, o Satta e o Drista. Fale-me, por favor, do herói favorável, Anukula Nayaka. Goswami respondeu: o Anukula Nayaka é aquele que abandona o seu desejo por outras jovens atraentes por causa de extremo apego a uma única heroína, Nayika. O Bhava de Sri Ramachandraji por Sri Sitadeva é o de Sri Krishna por Srimati Radhikaraji é Anukula Nayaka. Vijaya perguntou: eu desejo conhecer a identidade de vários Bhavas, tais como Anukula, dos 4 tipos de Nayaka, tal como Dhirodata. Amavelmente descreva os sintomas de Dhirodata Anukula Nayaka. Goswami falou: o Dhirodata Anukula Nayaka é grave, humilde, clemente, compassivo, resoluto, firme em seus votos, livre de futilidade, modesto, cometido e extremamente generoso. Ainda assim, ele renuncia todas aquelas qualidades por causa de sua Nayika e vai encontrar-se com ela em segredo. Vijaya perguntou: diga-me, por favor, quais são os sintomas de Dhira Lalita Anukula Nayaka? Goswami falou: o Dhira Lalita Nayaka é por natureza um conhecedor de raças, sempre juvenil, habilidoso em pregar peças e sem ansiedade. O Dhira Lalita Anukula Nayaka tem tudo isso, combinado com os sintomas de desfrutar de um prazer sem fim. Vijaya perguntou: o que é Dhira Santa Anukula Nayaka? O Dhira Santa Anukula Nayaka é naturalmente sereno, tolerante, sábio e pensativo. Vijaya falou: explique-me, por favor, os sintomas do Dhirodata Anukula Nayaka. Quando o Nayaka, que é invejoso, orgulhoso, enganador, irracível e presunçoso, é favorável, chama-se Dhirodata Anukula Nayaka. Vijaya perguntou: o que é Dakshina Nayaka? Goswami falou: a palavra Dakshina significa simples e honesto. Um Dakshina Nayaka é aquele que não abandona o respeito, a reverência e o amor submisso por sua amada anterior, mesmo quando ele dá seu coração para uma outra Nayika. Aquele que tem a mesma disposição por muitas heroínas é chamado Dakshina Nayaka. Vijaya falou: quais são os sintomas de um Santa Nayika? Goswami falou: um Santa Nayika é um encantador na presença de sua amada, mas secretamente comete graves ofensas para atuar de maneira pouco amorosa pelas suas costas. Vijaya: quais são as características de um Drista Nayaka? Goswami falou: Drista Nayaka é intrépido e é um mentiroso muito habilidoso, mesmo quando todo mundo pode ver claramente que ele esteve desfrutando da companhia de outro amante. Vijaya perguntou: Prabhu, quantos tipos de Nayaka existem aos todos? Goswami falou: em nossa opinião, Krishna é o único Nayaka, herói. Não há ninguém além dele. Krishna é perfeito, Purna, em Dwarka, mas mais perfeito em Purnatara, Mathura, o mais perfeito, e o mais perfeito Purnatma, em Vraja. Ele é ambos, Pati, esposo, e o Papati, amante, em todos os 3 diferentes lugares. Ele é tanto esposo quanto amante. Portanto, ele pode ser 2 vezes 6, 6 tipos diferentes de Nayika, heróis. Além disso,
Por causa das suas 4 categorias, iniciando com Dirodata, ele personificado, 6 vezes 4, ele personifica, 6 vezes 4, 24 tipos de heróis. Então, esses tipos são divididos em Anukula, Dakshina, Shata e Drishta, resultando em 24 vezes 4, 96 tipos de heróis no total. Agora você deve saber que há 24 tipos de heróis em Sattviya Rasa e 24 tipos de Parakya Rasa. Em Vraja Lila, Swakya Rasa é um bhava recessivo e Parakya Rasa é predominante. Portanto, os 24 tipos de Naika em Parakya Rasa são eternos e esplendidamente manifestos em Sri Krishna, em Vraja. Ele é percebido como todo tipo de Naika que é necessário para executar algum papel específico em qualquer aspecto da Lila. Vijaya falou: Prabhu, eu entendi as diversas qualidades dos heróis, Nayaka e heroína, Naika. Agora desejo saber quantos tipos de assistentes, Sahayikas, o herói tem. Goswami falou: o herói tem 5 tipos de assistentes: Cheta, Vita, Vidusaka, Pita Marda e Priya Namasaka. Todos eles são muito hábeis em usar palavras jocosas e estão sempre devotadamente rendidos a Krishna com um amor profundo, Anuraga. Sabem como atuar em cada momento e circunstâncias. São hábeis na arte de comprazer as golpes com elas quando elas ficam iradas e em dar conselhos confidenciais. Todos os 5 tipos de assistências possuem essas qualidades. Vijaya perguntou: quais são os atributos dos assistentes Cheta? Goswami falou: eles são espertos em descobrir coisas, executar tarefas secretas e suas disposições são de certa maneira auspiciosas e arrogantes. São de certa maneira audaciosas e arrogantes. Em Gokula, os sakas, como Bangura e Bringara, executam atividades como Chetas de Krishna. Vijaya perguntou: quais são os Vita? Goswami disse: os Vitas de Krishna, tais como Kadara e Bharati Bandhu, são muito talentosos em atividades como vestir e decorar Krishna. Eles são astutos, conversadores, eloquentes e habilidosos em manipular os outros. Vijaya perguntou: quem são os Vidusakas? Goswami respondeu: os Vidusakas se divertem comendo e brincando. Eles são habilidosos em fazer os outros rirem com seus gestos cômicos, palavras e trajes. Madhumangala e Gopa. E Gopas, tais como Vasanta, são proeminentes entre os Vidusakas. Vijaya perguntou: quem está na categoria de Pita Marda? Goswami respondeu: Sridhama é um Pita Marda de Krishna, embora suas qualidades sejam como as de um Nayaka. Ele conduz todas as suas atividades de acordo com as ordens do Nayaka. Vijaya perguntou: quais são os sintomas de Priya Marma Saktas? Eles são confiáveis, em segredos muito confidenciais e se refugiam nos bhavas das Shaktis. Subala e Arjuna são os Priya Narma Saktas principais e por isso são os melhores amigos de Krishna. Entre estes 5 assistentes, Chepa, Vita, Vidusaka, Pita Marda e Priya Namasakta, os Chetas estão em Dasya Rasa, os Pitas, Mardas em Vira Rasa e os outros em Sakya Rasa. Os Chetas são servos, Kinkara, e os outros 4 são Sakas. Vijaya perguntou: não há assistentes femininos, Sahayikas? Goswami falou: sim, há. Eles são chamadas mensageiras, dutis. Vijaya perguntou: quantos tipos de dutis existem? Goswami respondeu: há 2 tipos.
Ashvayanduti e Aptaduti. Entre as primeiras, encontramos as seguintes características: os olhares de soslaio, Kataksha, e o som da flauta de Krishna, Vansidvani. Vijaya, e que são as aptas dutis? Goswami falou. Vira é habilidosa em falar palavras corajosas. E Vrinda é habilidosa por no poder de persuadir e de agradar as pessoas. Ambas são aptadutis de Krishna. Tanto as Vayandutis como as aptadutis são extraordinárias. Além delas, estão as mensageiras comuns como Lingini, as Daivagyanas e as Silpakarini, que transcreverei com mais detalhe quando falar das Naikas e das Dutis. Vidya falou, entendi. O humor e atributos de Krishna como Nayaka e também ouvi que Krishna realiza Nitya Lila, os passatempos eternos, em Patio Papati Bhava. Ele executa passatempos em Dwarka, em Pati Bhava, e em Vrajapuri, em Upapati Bhava. Nosso Krishna é o Papati. Assim, é essencial para nós conhecermos sobre Vraja Maharamanis, as jovens golpes encantadoras. Goswami falou, a maior parte das donzelas de Vraja, com a quem Vajendra Mandana Syamasundara desempenha passatempos, estão em Parakya Bhava, porque Madhura Rasa não se desenvolve completamente sem Parakya. A raça das encantadoras damas de Dwarkapuri permanecem limitados pelo seu relacionamento matrimonial, enquanto que a raça das mocinhas residentes de Vraja, que possuem Sudakama, do qual Krishna obtém a felicidade mais elevada, é sem restrição. Akunta. Vijaya falou, qual é o significado disso? Goswami respondeu, Sri Duda, que conhece altamente o assunto de Sringara Rasa, declara que as armas supremas de Gandharpa, Cupidos, são obstáculos, tais como os humores contrários das mulheres, Vamata, e a extrema dificuldade de encontrar com mulheres, Durlabhata, por causa das proibições que a sociedade impõe. Chanaka Pandita declarou que o coração do Nayaka fica mais profundamente apegado quando ele é proibido de encontrar sua amada e quando esta amada, de olhos atraentes, é difícil de se obter. Olhe, embora Krishna seja Atmarama, no momento da Rasa Lila ele manifestou a si próprio em tantas formas, Varupas, quanto o número de golpes que ali haviam. E então executou Lila com elas. Todos os sadakas devem seguir Rasa Lila. Aqui a instrução especial é que o sadaka deseja auspiciosidade. Ele deve entrar neste Rasa Lila como Bhakta, mas ele nunca deve imitar Krishna. Em outras palavras, ele deve entrar neste Lila somente para se tornar seguidor de uma golpe, adotando o humor de Gopi Bhava. Vijaya perguntou, você pode ter a bondade de explicar mais elaboradamente o tema Gopi Bhava? Goswami falou, Nandana Krishna, o filho de Nanda Maharaj, é um gopa, um vaqueirinho. E ele não executa passatempos amorosos com ninguém, exceto com as gopis. O sadaka que é elegível para Sringara Rasa deve ocupar-se em Krishna Bhajana, com o mesmo bhava com o qual as gopis oferecem serviço amoroso a Sri Krishna. No curso do bhajana, o sadaka deve meditar em si mesmo como sendo um vraja gopi. O sadaka deve considerar-se a si mesmo como uma serva de alguma vraja vansini, uma residente de vraja, extremamente afortunada, e sob sua guia deve oferecer os serviços a Radha Krishna. Uma pessoa não pode possivelmente despertar rasa a menos que ela se considere parodha, isto é, casada com uma gopa que não seja Krishna.
É este Paroda Abhimana, a concepção de ser casada com uma outra gopa, que não seja Krishna, que é o Dharma específico das Vrajas Gopis. Sri Rupa Goswami descreve. Vou repetir. Este Paroda Abhimana, a autoconcepção de ser casado com outra gopa, que não seja Krishna, que é o Dharma específico das Vrajas Gopis. Sri Rupa Goswami descreveu. Mai Kalita Tradiskosti Silanenu Sukyubir Najatu Vrajadevinam Patibi Sahasamgama. Shri Ujvala Milanini Krishna Vallabha Prakarana. As Vrajadevis que, através da influência de Yogamaya, consideram-se casados com outras gopis que não sejam Krishna, nunca têm um contato físico com os seus devotados maridos dhármicos. No momento do Absara das gopis, encontro com Krishna, e assim por diante, os gopas em suas casas veem as formas das gopis que assemelham-se exatamente às suas esposas. Essas formas são produzidas por Yogamaya. Deste modo, os gopas pensarão por eles mesmos: nossas esposas estão realmente aqui em casa, e eles nunca têm alguma oportunidade de ter ciúmes ou de sentir inimizade por de Krishna. Os Vrajadevis nunca tiveram contato físico com seus devotados maridos legítimos, que foram idealizados por Yogamaya. Cada um dos maridos de Vrajagopis é somente uma manifestação de seus respectivos bhavas na Goloka Vrindavana. Seus maridos não são nada além de uma convicção fictícia criada por Yogamaya. Na verdade, as gopis não são casados com outras gopas, mas o Abhimana, ou a autoconcepção de ser casado com outro gopa, está eternamente presente. Se isso não fosse assim, deveria ser naturalmente impossível para o inigualável Parikyarasa se manifestar por causa de contrariedades, Vamata, e inacessibilidade, Durlabhata, obstruções, proibições sociais, medo e assim por diante. O Naikabhava de Vrajarasa não pode ser alcançado sem tal concepção. Lakshmiji de Vaikuntha é um exemplo disso. Vijaya perguntou: qual é o bhava para conhecer a si próprio como Paroda? Goswami respondeu: uma gopi pensa: eu sou uma garota nascida na casa de um Vrajagopa, e quando eu me tornei uma jovem adolescente, eu fui dada em casamento para um jovem Gopa. Somente com esse tipo de convicção que o desejo intenso de se encontrar intimamente com Krishna se torna poderoso. Vou repetir. Goswami. Uma gopi pensa: eu sou uma garota nascida na casa de um Vrajagopa, e quando me tornei uma jovem adolescente, eu fui dada em casamento para um jovem Gopa. Somente com esse tipo de convicção é que o desejo intenso de se encontrar intimamente com Krishna se torna poderoso. Gopi Bhava significa atribuir a Aropa para si o humor de ser esposa de uma Gopa, que ainda não tem filhos. Vijaya perguntou: se o sadhaka está num corpo masculino, como ele pode atribuir Gopi Bhava a si mesmo? Goswami falou: as pessoas somente se consideram masculinas porque elas estão sob a influência da natureza ilusória imposta por Maya. Exceto para os associados eternos de Krishna em forma masculina, a natureza espiritual inerente e pura de todos os outros é feminina. Na verdade, não há características masculinas e femininas na estrutura espiritual, mas o sadhaka pode alcançar elegibilidade por ser um Vrajavasini, quando ele é movido por Svabhava e um Abhimana fixo. Somente aqueles que têm Ruti por madura raça são elegíveis para se tornar Vrajavassinis. Se a pessoa executa sadhana de acordo com seu Ruti, ela alcançará o estado de perfeição que corresponde exatamente à natureza
deste sadhana. Vijaya perguntou: quais são as glórias de ser uma gopi casada com uma gopa que não seja Krishna? Goswami respondeu: as Vraja Gopis, que são casadas com outros, naturalmente se tornam minas de beleza superabundante em virtude de virtudes transcendentais e extraordinariamente poderosas. Quando o intenso desejo de encontrar-se intimamente com Krishna surge em seus corações, elas também se decoram cuidadosamente com a graciosidade de Prema. A doçura do rasa delas supera a de todas as Shaktis de Bhagavan, encabeçadas pela deusa da fortuna Lakshmi. Vijaya perguntou: quantos tipos de Vraja Sundarins, belas donzelas, existem? Goswami respondeu: há 3 tipos: Sadhanapara, Devi e Nityapriya. Vijaya perguntou: há também tipos diferentes de Sadhanapara Sundari? Sim. Há 2 tipos de Sadhana Paramasundari, a Yatiki e a Ayutiki. Vijaya: quem são Ayutikis? Goswami: as Ayutikis Sundaris nasceram em Vraja e ao mesmo tempo em um grupo, depois de estarem absortas no sadhana em Vraja Rasa. Em outras palavras, elas são membros de um grupo particular. Há 2 tipos de Ayutiki: Munigana e Upasana-gana. Vijaya perguntou: quais são os Munis que nasceram em Vraja como Gopis? Goswami: alguns Munis adoram Gopala, porém foram incapazes de alcançar Siddhi, perfeição. Depois de terem Darshana da beleza de Shri Ramachandra, eles se empenharam mais em sadhana de acordo com o desejo almejado. Então eles aceitam Gopi Bhava e nasceram como Gopis. O Padma Purana refere-se a eles dessa maneira, e o Brihat Vamana Purana declara que alguns deles alcançaram a perfeição no início do Rasa Lila. Vijaya perguntou: como os Upanishads nasceram como Gopis em Vraja? O Goswami respondeu: os Maha-Upanishads personificados, que foram dotados com uma discriminação extremamente refinada, ficaram completamente maravilhados quando eles viram a boa fortuna das Gopis e depois executaram severas austeridades com Shraddha e alcançaram o nascimento em Vraja como Gopis. Vijaya: quem são Ayutiki? Há 2 tipos de Sundaras celebradas pelo nome Ayutiki, que está há muito tempo, Pratina e Nova, Navina. Elas são excepcionalmente atraídas por Gopi Bhava e executam sadhana com intensa avidez e natural anuraga. Algumas nascem sozinhas e as outras em grupos de 3, 2 ou 3, ou até mesmo mais, ao mesmo tempo. Tempos atrás, os Pratinas e Ayutika Gopis alcançaram Salokya, viver no mesmo planeta, juntos com as Nitya Priya Gopis. As Navina Autika Gopis vêm para Vraja por nascer entre os devas humanos e outros seres. Com o passar do tempo, tornam-se Pratina e alcançaram Salokya da mesma forma que eu já havia mencionado. Vijaya perguntou: entendi esse tema de Sadhanapara. Agora, por favor, seja amável e me explique sobre as Devis. Goswami falou: quando Krishna descende entre os Devas em Svarga, pelo seu Amsa, os Amsas de suas Nityakantas também se manifestam como Devis a fim de satisfazê-lo. Estas mesmas Devis nascem em Krishna Lila como filhas de Gopas e tornam-se Pranasaktis das Nityas Priya Gopis, de quem elas são Amsas. Em outras palavras, de suas próprias Amsanis. Vijaya perguntou: Prabhu, quando Krishna nasce em seu Amsa, entre os devas, Goswami falou: Krishna nasce no ventre de Aditi em sua forma Shvansa como Vamana, em sua Vibhinansa, expansões separadas.
ele torna-se os Devatas. Shiva e Brahma não são nascidos no ventre de uma mãe. Embora eles não estejam na categoria de divas comuns, que têm 50 qualidades num grau diminuto, eles ainda são somente Viminança. Aquelas 50 qualidades estão certamente presentes em Brahma e Shiva, em um grau maior. E, além destas, eles têm mais 5 qualidades que não são encontradas nas divas comuns. Por isso, esses dois são chamados líderes dos Devatas. Ganesha e Surya também estão situados na mesma categoria de Brahma, pela mesma razão, mas todos os outros Devas são qualificados como Divas. Todos os Devas são Vibhinansa de Krishna, e suas esposas Devis são Vibhinansas de Chit-Shakti. Assim, antes do aparecimento de Krishna, Brahma os ordenou nascerem para satisfazer Krishna, e seguindo sua ordem, alguns deles nasceram em Vraja e outros em Dwarka, de acordo com seus diferentes gostos e sadhana. As Devis que nasceram em Vraja por causa da intensa avidez de alcançar Krishna são as Prana Shaktis, das Nitya Priya Gopis. Vijaya perguntou: Prabhu, as Upanishads alcançaram nascimentos como Gopis, mas por favor conte-me, alguma outra deidade que rege os Devis dos Vedas também aceitou nascimento em Vraja? Goswami falou: está escrito em Srishti Kanda do Padma Purana que Gayatri, que é Vedamata, a mãe dos Vedas, também nasceu como uma Gopi e alcançou a associação de Krishna. E desde então, este tempo, ela assumiu a forma de Kama Gayatri. Vijaya falou: mas não é o Kama Gayatri sem começo? Anadi? Goswami falou: certamente, Kama Gayatri é Anadi. E Anadi, Gayatri, primeiro manifestou-se na forma dos Vedas, Mata. Depois, pela influência do Sadhana, e vendo a fortuna de muitas Upanishads, ele nasceu em Vraja junto com o Gopala Upanishad. Embora a forma de Kama Gayatri seja eterna, ela existe esplendidamente uma eterna separada forma como Veda Mata Gayatri. Vijaya falou: tais como o Upanishad, todas essas que nasceram em Vraja tiveram o Abhimana de serem filhos de Gopas, e eles aceitaram Krishna como seu próprio marido com a concepção que ele era um Gopanayaka. Krishna tornou-se seu marido naquele instante pela tradição Gandhapa Vivaha. Entendi muito bem tudo isso, porém, as amadas consortes eternas de Krishna são só suas associadas são suas associadas desde tempos imemoriais. Assim, o relacionamento de Krishna de Upapati com elas é somente um plano de Maya? Goswami falou: certamente, um tipo de criação de Maya, mas não de Jada Maya, a energia ilusória exibida no mundo material. Jada Maya nunca pode tocar Krishna Lila. Embora Vraja Lila esteja dentro desse mundo material, ela está completamente além da jurisdição de Jada Maya. Um outro nome de Chit-Shakti é Yoga Maya, e em Krishna Lila está Yoga Maya, age de tal maneira que alguém seja influenciado por Jada Maya vê este Krishna Lila em uma forma eterna, em uma forma externa. Yogamaya traz para Vraja o Paroda Abhimana de Goloka, com cada uma das Nitya Priyas, e dá a desta forma Abhimana uma existência individual separada. Então, pelo arranjo do casamento entre os Nitya Priya Gopis e aquelas existências separadas, ela faz Krishna Upapati. O Purusha onisciente e todas as Shaktis conhecidas que estão absortas em suas respectivas raças aceitam estes bhavas. Isso indica a superioridade da raça e a totalidade da magnífica independência de Ishta Shakti. Não há tanta superioridade em Vaikuntha e Dwarka.
Quando os Pranashaktis alcançam Salokya, junto com as Nitya Priya Gopis, o Patibhava, restringindo delas, se expande e torna-se Patibhava. Esse é o objetivo último delas. Vijaya perguntou: esse Siddhanta é completamente extraordinário. Meu coração ficou renovado. Agora, por favor, explique-me sobre a Nitya Priya Gopis. Goswami falou: Shri Gaurachandra não poderia ter revelado tais princípios esotéricos por meio de minha boca, se não estivesse presente um ouvinte qualificado como você. Veja bem, em vários lugares, Srila Jiva Goswami é conhecedor de tudo, Sarva Jnana. Deliberou sobre esse assunto de maneira muito confidencial, o qual uma pessoa pode entender ao ler somente comentários e literaturas, tal como Krishna Sandava. Srila Jiva Goswami estava sempre receoso de que as pessoas não qualificadas viessem a conhecer sobre esses princípios altamente esotéricos, pois elas poderiam mais tarde buscar o abrigo de uma forma corrupta de Dharma. Naquela época, Srila Jiva Goswami sentiu ansiedade sobre todas essas falhas, tal como Rasa Basa e a distorção de Rasa, que são vistas nos assim chamados Vaishnavas hoje em dia. Ele não pôde prevenir esse infortúnio, embora fosse muito cuidadoso. Você não deve falar esse Siddhanta na presença de outros, exceto para aqueles que são qualificados para recebê-los. Agora irei descrever as Nitya Priya Gopis. Vijaya perguntou: quem são as Nitya Priya Gopis? Embora no passado eu tenha estudado muitos shastras, agora meu único desejo é beber esse néctar da boca de lótus de Shri Gurudeva. Goswami respondeu: como Krishna, as Nitya Priya Gopis em Vraja são a morada de todas as qualidades, tais como a beleza, a esperteza. Radha e Chandravali são as mais proeminentes. Entre elas foram referidas no Brahma Samhita. Radha e Chandravali são as mais proeminentes entre elas. Elas foram referidas no Brahma Samhita. Ananda Chimachamani Rasa Pratiba Vitabis Abhija Ivanija Rupataya Kalabhir Galoka Iva Nivasati Akilatma Bhuto Govinda Nadi Purusham Tanaham Bhajami. Quando a Ananda Amsa de Satitananda Paratattva agita o Chit Ansa e é inspirado para manifestar separadamente o Ladini Pratibha, esplendor, então Srimati Radhika, junto com as suas Sakis, que são todas as expansões da forma espiritual dela, tornam-se manifestas. Eu executo Bhajna deste Govinda, que é supremo, a alma original de todas as almas. Ele eternamente reside em Goloka Dhamma, com aquelas donzelas, as quais são todas dotadas com as 64 artes. Os Nitya Priya Gopis são mencionados nesta declaração de Brahma, a qual é a essência de todos os Vedas. Elas são Nitya, o que significa que elas não são uma manifestação de Chit Shakti. Estão, deste modo, além do tempo e do espaço. Isso é verdade. Ali, Nitya Lila é uma expressão das 64 artes, Klabidi, Svansarupabidi, Saktibi. Embora haja diferentes significados dados pelos acharyas em outros comentários, no Brahma Samhita, eu expliquei o comentário extremamente confidencial de Sri Swarupa Damodara Goswami. Este tesouro secreto está escondido no recôndito do coração de Swarupa Sanatana e Sri Jiva Goswami. Vijaya falou: eu estou imensamente desejoso de ouvir os vários nomes de Nitya Priya Gopis. Goswami falou: os Shastras, tais como Skanda Purana e Prahlada Samhita, mencionou nomes tais como Radha, Chandravali, Vishaka, Lalita, Syama, Padma, Saiba, Badrika, Tara, Vichitra, Gopali,
Danista e Pali. Um outro nome de Chandravali é Somata. Esse Maturadika também é chamado de Gandharva. As Vraja Gopis, tais como Kanjanaksi, Manorama, Mangala, Vimala, Lila, Krishna, Sari, Visarada, Taravali, Chakurakshi, Sankari e Kunkuma são também famosos neste mundo. Vijaya perguntou: qual é o relacionamento entre elas? Goswami disse: essas gopis são Yuteswari, líderes de grupos. Não há um ou dois grupos, mas centenas. Em cada um deles existem centenas de milhares de belíssimas gopis individuais. Todas as gopis a ser mencionadas, desde Srimati Radhika até Kunkuma, são Yuteswaris. Vishaka, Lalita, Padma e Saiba foram descritas nos Shastras mais elaboradamente do que as outras. Entre estas Yuteswaris, as oito gopis, começando com Radha, foram chamadas Pradana, porque elas são as mais afortunadas. Vijaya, Vishaka, Lalita, Padma e Saiba são Pradana, gopis, e elas são especialmente espertas em nutrir os passatempos de Krishna, porque elas não foram aceitas como Yuteswaris distintas. Goswami falou: elas são tão qualificadas que, mesmo embora fossem adequados chamá-las de Yuteswaris, Lalita e Vishaka permanecem tão encantadas pela bem-aventurança do Supremo, Bhava, de Srimati Radhika, que elas não querem ser chamadas de Yuteswaris independentes. Entre elas, algumas são seguidoras de Srimati Radhika e outras são seguidoras de Chandravali. Vijaya perguntou: eu ouvi que Lalita tem um Gana, um subgrupo. Que tipo de grupo é esse? Goswami respondeu: Srimati Radhika é proeminente entre todas as Yuteswaris. Algumas das gopis, nos seus yutas dependentes, são atraídas pelo bhava especial de Sri Lalita Ji, e elas são chamadas Lalita Gana. Outras gopis referem-se a elas como Vishaki Gana, e assim por diante. As Asta Saktis encabeçadas por Lalita e Vishaka são as heroínas de vários Ganas de Srimati Radhika. Se a pessoa é muito afortunada, ela pode adquirir qualificação para entrar no Gana de Srimati Lalita. Vijaya perguntou: em que sastras os nomes dessas gopis podem ser encontrados? Goswami falou: seus nomes podem ser encontrados em shastras, tais como Padma Purana, Skanda Purana, Uttara Kanda e Bhavistya Purana. Muitos nomes também são mencionados no Satvatara Tantra. Vijaya, o Srimad Bhagavatam é o Shastra mais proeminente do universo inteiro. Então isso deveria ser um assunto de grande júbilo se esses nomes fossem mencionados lá. Goswami falou: o Srimad Bhagavatam é um Tatra Shastra, contudo ele também é um oceano de raça. Do ponto de vista de Rasika, Bhaktas, o Srimad Bhagavatam é pleno da completa deliberação e rasa tattva, como se um oceano fosse contido em um único jarro. Os nomes de bhavas de Sri Radha e as identidades de todas as gopis foram descritos ali de uma maneira altamente confidencial. Se você reflete completamente sobre os slokas do 10º canto, você pode encontrar tudo. Sri Sukadeva Goswami descreveu esse assunto de uma maneira confidencial para manter pessoas não qualificadas à distância. Vijaya, qual será o resultado de dar um colar de contas para cantar e a descrição completamente explícita para todas as pessoas? Vijaya, qual será o resultado de dar um colar de contas para cantar e a descrição completa e explícita para todas as pessoas? O leitor pode entender os tópicos confidenciais somente de acordo com o avanço de sua compreensão. Portanto, uma das qualidades de um pandita genuíno é que ele pode revelar de uma maneira velada assuntos que não são apropriados para serem revelados na presença de todos.
Este assunto só é entendido por pessoas qualificadas na medida em que o adhikara delas permitir. Não há conhecimento da realidade vasto sem Sri Guru Parampara. Uma pessoa pode adquirir conhecimento de outras maneiras, mas ele não terá efeito. Você pode somente alcançar o completo rasa do Srimad Bhagavatam depois de entender completamente o Jvala Nilamini. Dessa maneira, depois de um longo período de perguntas e respostas, o Istagoshi do dia foi concluído. Vijaya retornou para sua residência, meditando incessantemente sobre os assuntos que ele tinha ouvido. Assim que todas as considerações, vichara, em relação aos nayakas e anayikas despertaram na esfera do seu coração, ele ficou absorto em Paramananda. Enquanto ele se lembrava da discussão sobre os Francis, Swayanduti, uma corrente de lágrimas fluía de seus olhos. Naquele momento, o passatempo que ele tinha visto no bosque, no caminho da Sundarachala, na noite anterior, apareceu vividamente na tela de seu coração. Assim termina o 32º capítulo do Jivadharma, intitulado Madhura Rasa Parakya Nayikas.